Muito bem, maravilhoso é o Senhor, que cuida de nós, que nos ajuda. Este é o nosso Deus, nunca nos abandona. O tema desta mensagem é o que está acontecendo com a gente. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero orar junto com você pelos dízimos e ofertas. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, mais uma vez nós oramos ao Senhor. Em primeiro lugar, meu Deus, eu quero agradecer por cada irmão e irmã que dá a sua vida, que empenha a sua vida, o seu tempo, as suas forças, para servir ao Senhor na igreja, para cooperar na igreja, para trabalhar junto, fazendo o seu trabalho. Por cada irmão e irmã que separa tempo da sua agenda, separa forças da sua vida, para estar fazendo isto, fazendo aquilo. Obrigado por essas contribuições de vida, Senhor, de vida. Obrigado por isso. E obrigado também pelos irmãos e irmãs que são fiéis dizimistas, que são ofertantes, que mesmo no tempo da crise não se intimidam, continuam com seu dízimo fiel. E nós queremos agora, nós dizimistas fiéis, fazermos prova do Senhor, como diz a tua palavra. Façam prova de mim. E nós agora fazemos prova do Senhor. Provamos que o Senhor é Deus, o grande Deus eu sou. Abra as janelas do céu sobre nós, derrama bênção sem medida. Repreende o devorador por nossa causa. Faça com que o nosso trabalho seja produtivo e que as nações nos vejam como felizes, porque o nosso Deus é o Senhor. Queremos proclamar as tuas virtudes e evangelizar as nações. Oramos também pelos ofertantes, as pessoas que ofertam, semeiam na tua casa com alegria, não por constrangimento ou tristeza, mas com alegria, mesmo no tempo da crise, com alegria, tenho o prazer de ofertar. Nós aqui profetizamos a tua palavra que diz: enriquecerá, enriquecerá, para toda generosidade, para que com a sua generosidade, irmão e irmã, sejam tributadas muitas graças a Deus. Pai Santo, nós agradecemos por esses irmãos e irmãs que generosamente sustentam a obra do Senhor. Oramos em nome de Jesus, aquele que deu a sua própria vida toda por nós. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. A obra de Deus na terra ficará satisfeito. Obrigado, Senhor, porque a nós, Senhor, deu esse privilégio e honra. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O que está acontecendo com a gente? Muitos de nós, da igreja aqui, IBCL, pessoas de outras igrejas também, eu compartilho, eu converso com pastores de outras igrejas da cidade, de Lavras, fora da cidade de Lavras, irmãos e irmãs que são cristãos de outras igrejas, de outras cidades, e também, obviamente, aqui dentro, nós estamos completamente cientes do que está acontecendo. Obrigado, irmão Ed. E estamos sabendo que há perplexidade. Pessoas estão perguntando o que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso, por que de uma hora para outra veio tanta coisa, uma em cima da outra. O que está acontecendo com a gente? Vamos deixar a Bíblia falar? Antes de entrar neste assunto, eu queria compartilhar com você o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Vamos ver se nós conseguimos projetar no nosso telão aqui. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de até dividir a alma do espírito, juntas divididas das medulas. E a palavra de Deus, essa espada de dois gumes, é apta, capaz, poderosa para discernir, para separar, para catalogar, para classificar, para julgar os pensamentos e intenções íntimos do coração do homem e da mulher. A palavra de Deus, ela é única, ela é viva e eficaz. É por isso que ela incomoda eu e incomoda você. Por isso que ela incomoda. E vai continuar incomodando. O bom incômodo, o incômodo que salva. A expressão
espada de dois gumes. A interpretação exata dessa expressão nesse versículo é de que a palavra de Deus, ela tem um poder de cortar muito grande, semelhante a um bisturi. É uma lâmina extremamente afiada, capaz de separar coisas que estão profundamente conectadas e ligadas, como alma e espírito. Alma e espírito são coisas muito profundamente conectadas. E a única coisa que pode separar alma de espírito, ou seja, aquilo que é do seu coração e do meu, ideia minha, opinião minha, equívoco meu, engano meu, daquilo que vem de Deus, vem do Espírito Santo para o nosso espírito, daquilo que é a vontade de Deus. São duas coisas que misturam muito. Muitas vezes eu e você não sabemos se aquilo é de Deus ou do homem. Nós sabemos nem mesmo se é do diabo. A gente fica assim, é Deus, é o diabo ou é eu mesmo que estou pensando isso? O que a Bíblia está dizendo nesse versículo, que a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela é capaz de fazer eu e você sabermos o que não é de Deus do que é de Deus. Ou seja, ela separa alma e espírito. Ela tira a confusão e ela põe a exata instrução do que é certo e do que é errado. Essa é a interpretação do que está falando. Espada aí de dois gumes quer dizer uma espada extremamente afiada. Mas eu vou aplicar este versículo numa outra situação. Não é a interpretação, é uma aplicação. Existe uma diferença entre interpretar e aplicar. Interpretação sempre é uma só. Aplicação podem ser infinitas. Eu vou aplicar este verso, essa comparação da palavra de Deus com uma espada de dois gumes, conforme já ouvi e concordo. Dois gumes significa também que ela tem corte para cá e tem corte para cá. Ou seja, ela tem corte de um lado e tem corte do outro. Igual uma gilete, né? A gilete, ela corta para os dois lados, né? Ela tem corte num sentido e corte no outro sentido. Espada de dois gumes é exatamente isso. É uma espada que corta nos dois sentidos. Ela fica muito mais poderosa, porque um guerreiro que tem uma espada de dois gumes, ele corta assim, de qualquer maneira que ele bater, ele está cortando. Ele não precisa, como uma faca comum normalmente não tem corte de dois gumes, ela tem um gume só, ela só corta numa parte, numa lateral, a outra lateral é cega. Aí não, aí está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como uma faca que corta para os dois lados, ou seja, extremamente poderosa. A hora que você está lá desfiando ou cortando, todo movimento seu corta. Ou seja, é um instrumento muito poderoso. Como ela é de dois gumes, ela corta para frente e para trás. Quando o pregador está pregando, a espada, que é a palavra de Deus, está cortando você. Cortando você. Porque ela tem gume, ela tem corte para frente. Então ela corta você. Você se incomoda, você fala, meu Deus, é comigo mesmo que a Bíblia está falando, que Deus está falando. Mas saiba também, irmão ou irmã, que ela está cortando o pregador. Da mesma forma como ela corta você, ela corta quem prega. Então, eu quero dizer para você, que você deve saber que a palavra de Deus está sobre todos nós, inclusive sobre quem prega. Aquele que prega, ele não está fora da palavra. A palavra não é desnecessária para ele, a palavra não exorta ele. Pelo contrário, a palavra exorta ele, a palavra corrige ele, a palavra corta ele, a palavra incomoda ele, a palavra salva ele, a palavra cura ele. Então saiba que quando nós estamos lendo a Bíblia, hoje eu vou ler a Bíblia mais uma vez com você, ela vai cortar você, mas está me cortando também. E eu e você, e nós, sendo cortados pela palavra de Deus, estamos sendo sarados por ela, curados por ela, aperfeiçoados por ela. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus. Vamos começar aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 em diante. A partir de agora nós não vamos projetar mais aqui, vamos só estar aqui lendo a palavra. Você pode conferir na sua Bíblia, eu estou usando a Almeida, revista e atualizada, ou você pode apenas ouvir. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele fala para nós o que está acontecendo agora. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis, não achem estranho o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
Amados, não ache estranho isso que está acontecendo, essas dores, essas coisas esquisitas acontecendo, essas notícias estranhas, esse fogo ardente que está queimando, está queimando fora, está queimando dentro, talvez dentro da sua família também coisas estão acontecendo, queimando. A Bíblia está falando, Deus está falando, não acho isso estranho, não acho isso estranho, isso tem que acontecer mesmo. Se não acontecesse hoje, vai acontecer amanhã, se não acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã, e tomara que aconteça o mais rápido possível, para a gente não viver enganado, iludido, equivocado, errado, porque o objetivo deste fogo ardente é nos provar. Provar. Qual é o sentido de provação? A provação, ela tem um sentido de purificação, é isso que é. Tanto ela mostra para nós mesmos de que nós somos feitos, quando vem um problema, nós podemos nos conhecer a nós mesmos. O Senhor Jesus, por exemplo, Ele disse que todo mundo vai enfrentar tempestades, ventos, chuvas fortes, enxurradas. Se nossa casa estiver construída sobre a rocha, ela não cai. Mas se estiver construída sobre a areia, ela vai trincar e vai cair. Então, as tempestades, os trovões, os raios, o vento forte, a chuva que cai, a enxurrada que corre, são provações para mostrar para mim e para você onde nós estamos construindo a nossa vida, a nossa casa. Se você estiver firmado na Bíblia, irmão, na palavra de Deus, pode vir o problema que for, você aguenta firme aí, não cai. Pode sofrer, pode ter dor, mas cair você não cai. Porque a sua vida, a sua casa, está na rocha. Mas se você está construindo a sua casa em cima de areia, areia é a não palavra de Deus. Areia é a opinião dos homens, é a teologia humana. É o engano dos homens, é a ilusão. É aquilo que não é a palavra de Deus. Talvez até seja gostoso viver com aquilo, mas não é a palavra de Deus. Construir na rocha é muito mais difícil. Construir na areia é muito mais fácil. Mas se você constrói sobre a areia, quando vierem os problemas e as provações, você desmonta, a sua casa cai. Se a sua casa caiu, comece a construí-la de novo, mas sobre a rocha agora da palavra. E ainda bem que ela caiu agora, não no dia do arrebatamento, quando então não haverá mais chance, vai ter que passar por toda a grande tribulação, e muito provavelmente vai ter que mostrar a sua fé e reconstruir a sua fé, à custa do martírio. Que não seja assim. O Senhor Deus, Ele disciplina primeiro a sua casa, os seus filhos, para depois tratar com o mundo. Versículo 13, pelo contrário, esse fogo ardente de provação que está acontecendo entre vocês, fiquem alegres, que bom, que bom, que bom, que bom. Na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, o dia do arrebatamento, vos alegreis exultando, exultação, grande alegria, efusiva. Por quê? Quando nós estamos sofrendo agora, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Por que nós estamos coparticipando dos sofrimentos de Cristo? Coparticipação significa eu participo junto. Ele sofre, mas eu sofro junto com ele. Eu sofro, mas ele sofre junto comigo. Então, quando você está sofrendo os seus sofrimentos hoje, você não está sofrendo sozinha e sozinho. Você e Jesus estão sofrendo o mesmo sofrimento. Qual é o benefício disso? Todo mundo que já sofreu junto com alguém sabe que o sofrimento conjunto liga as pessoas. Você sabe disso. Quando você sofre com alguém, aquele sofrimento conjunto vincula as pessoas, liga as pessoas, liga uma pessoa a outra. Uma pessoa fica ligada a outra pelo sofrimento. O sofrimento as une. Então, o objetivo de nos fazer co-participantes dos sofrimentos de Cristo é nos fazer ficar mais ajuntados com Cristo, mais unidos com Cristo, mais ligados com Cristo, mais íntimos de Jesus. Versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus.
Versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, o nome de cristão que sofre pelo nome de cristão. Versículo 17: porque a ocasião, a oportunidade de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem o juízo sobre nós, por nosso intermédio Deus começa o seu juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Veja que aqui a Bíblia está falando, mais um dos textos que a Bíblia está falando, que a gente não é fácil ser cristão. E não é fácil ser cristão na igreja. A coisa mais difícil do mundo é ser cristão. Bom, a segunda coisa mais difícil do mundo é ser cristão. A primeira coisa mais difícil do mundo é ser cristão na igreja. Viver em igreja. E se temos que enfrentar essa dificuldade para sermos salvos, porque aquele que perseverar até o fim na igreja será salvo. O que vai acontecer com aqueles que estão na impiedade no mundo? Se nós, que somos santos, temos que nos esforçar para sermos salvos, o que vai acontecer com aquele que não está nem aí para a salvação, não está nem aí para a igreja, não está nem aí para o Evangelho, não está nem aí para a Bíblia, não está nem aí para a santidade, não guarda os seus caminhos, não guarda a sua boca, não guarda o seu coração, vive despreocupadamente na gandaia, na bebedeira, nos prazeres desse mundo? Se nós que somos santos temos que nos esforçar para alcançarmos a salvação, o que vai acontecer com ele? É isso que a Bíblia está perguntando. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na mesma carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, ele continua dizendo: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos em fazer o que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Ameaças de quem? Pedro está dizendo aqui pelo Espírito Santo: olha, procura ser uma pessoa que faz tudo correto. Procura ser uma pessoa que não compra e paga, não lesa ninguém. Alguém trabalhou para você, paga a pessoa, porque você combinou com ela que ia pagar, paga. Não fale mentiras, não fale calúnias, não difame, não seja maldizente. Olha, não tem imoralidade sexual, seja uma pessoa com pureza sexual. Olha, seja uma pessoa que é honesto, seja uma pessoa que é justo, seja uma pessoa que ajuda o próximo na medida possível, seja uma pessoa boa, se esforce para ser uma pessoa boa. Será que vai existir alguém que vai maltratar você, falar mal de você, fazer mal para você quando você é bom? A resposta a princípio é não, como? Eu estou fazendo bem para ele, eu estou fazendo bem para ela, como é que ela faz o mal para mim? Por que aquela pessoa é ingrata comigo? Por que ela fala mal de mim? Eu só faço bem para ela. Ela me fez o mal, ela me prejudicou, mas por quê? Eu só fiz o bem a ela. Pedro está dizendo: olha, infelizmente vão existir pessoas assim. Você faz todo o bem para ela e ela vai devolver aquele bem que você fez com ingratidão, com maledicência, com traição. Ela vai devolver aquele bem que você fez a ela com lesando você. Você faz para ela alguma coisa e você se dedica e você combina com ela e você espera que ela te pague, ela não vai te pagar. Você vai prestar o serviço para ela, ela vai te devolver o calote. Vai existir pessoas assim. E mais ainda, é possível que algumas dessas pessoas ainda ameacem você. Ameace você. Ela faz errado contra você e ainda te ameaça. O que a Bíblia está dizendo? Não fiquem com medo das ameaças dela. Não fique com medo. Você é bem-aventurado. Em vez de ficar com medo pelas ameaças, em vez de ficar alarmado, assustado, não fique. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo o seguinte: as pessoas vão ficar sabendo que você fez o bem,
mas está recebendo de volta o mal, até com ameaças. E elas vão ver em você uma serenidade, uma fé, uma esperança, uma tranquilidade que elas não vão entender. Elas vão dizer assim: mas puxa vida, se eu estivesse no lugar daquela pessoa que só fez o bem, está recebendo agora o mal com ameaças, eu estaria amedrontado, desorientado, eu estaria alarmado, sem dormir. E eu estou vendo aquela pessoa tranquila, serena, continua santificando a Cristo, continua pregando o Evangelho, continua indo na igreja, continua fazendo a obra de Deus, continua exercendo o seu ministério. O que está acontecendo com ela? Ela vem conversar com você: olha, eu estou impressionado, por que você está com essa paz toda, essa garra toda, esse gás todo diante dessa situação? A Bíblia diz: esteja preparado para responder para essa pessoa por que você está com toda essa esperança. E é claro que você vai dizer que é porque você santifica Cristo no seu coração, porque você serve a Cristo, não a homens. Você não anda pelas circunstâncias, você anda pela fé. Versículo 16: faça isto, responda a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Faça isto, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal contra vocês outros, fiquem estes envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bem, do que sofrais por praticar o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, continua nos ensinando, a partir do verso 3, dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, nos fez nascer de novo, para uma nova e viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para recebermos uma herança incorruptível, que vem da parte de Deus, sem mácula, ou seja, sem defeito, imarcessível, toda completa, toda perfeita, reservada nos céus para vós outros, que não pode ser roubada, não pode ser destruída, ladrões não escavam e roubam, a sua recompensa é certa, vem de Deus, está no céu guardada para você, porque sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, na salvação que você tem garantida, na segurança da sua salvação, na certeza que você tem da sua salvação, aconteça o que acontecer. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vocês tenham que passar tristezas, dores, por um tempo, breve tempo, nesse tempo presente. Mesmo assim, tenha paciência, porque pode ser que mesmo você fazendo tudo certo, firme com Jesus, você tenha que passar por algumas tristezas que são provações. Porque, ao passar por essas provações, uma vez que você confirma o valor da sua fé, uma vez que você mostra do que você é feita e do que você é feito, de fé em Jesus, e você não se deixa abalar pelas dificuldades, não se deixa pelas dificuldades, você avança em frente, uma vez que você confirma o valor da sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, onde ele fica muito puro. Essa confirmação resulte em louvor, glória e honra para você, na revelação de Jesus Cristo no dia do arrebatamento. A quem Cristo, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, na graça que está sendo aí preparada para manifestar-se no dia do arrebatamento na sua vida e na minha vida, na nossa vida. Quando vier o arrebatamento, então toda essa tristeza, essas lágrimas, essas dores vão acabar, e nós vamos ver o grande depósito de graça, de glória, de recompensa, de galardão que está nos esperando, e nós vamos entrar direto nessa glória.
Oh, aleluia. Eu quero comentar com você um pouco mais o versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Por causa disso tudo, porque a sua salvação é garantida, porque Deus está guardando o seu depósito, porque o sofrimento que você está passando, esta provação que você está passando, ela apenas serve para fazer a sua fé ficar mais pura que o ouro mais puro, mais forte do que qualquer dificuldade que aconteça. Tudo isso, por causa de tudo isso, cinja o vosso entendimento. E eu preciso compartilhar com você o significado dessa expressão, cingindo o entendimento. O que é cingir? Cingir é vestir uma roupa boa, vestir uma roupa adequada, vestir uma roupa do jeito certo, equipar-se com uma roupa adequada para viver a vida com dignidade, com efetividade, com sucesso, com resultados positivos. Cingir significa vestir-se com uma roupa adequada. Qual é a ideia aqui? A ideia é que diante de todo esse quadro, que essas provações, esses sofrimentos que nós estamos passando, fora da igreja e dentro da igreja, deve ser usado por nós, não para a gente abandonar a igreja, não para sair da igreja, não para se tornar um desigrejado. Eu estou decepcionado com todas as igrejas, eu não vou ficar em igreja nenhuma, porque X errou, Y errou, Z errou, A errou, B errou, C errou. Não faça isso. Você está sabotando e abortando o processo de Deus de aperfeiçoar. O que a Bíblia está dizendo? Em vez de fazer isso, cinja o seu entendimento. Cinja o seu entendimento. Ou seja, troque a roupa da sua cabeça. Troque a roupa da sua mente. Entendimento é mente. Aproveite esse momento para você fazer uma revolução na sua cabeça, na sua maneira de entender as coisas, uma revolução positiva, lendo a Bíblia, lendo bons livros, ouvindo boas pregações. Busque saber como proceder numa situação confusa como essa. Cinja o seu entendimento. Cingir significa, troque a sua roupa. Essa roupa que você está, ela não está adequada. A roupa do seu entendimento, da sua mente, tanto não está adequada que levou você a esse problema, essa confusão, a esse desespero, a esse desânimo. Significa que a roupa não está boa. O que a Bíblia está dizendo? Aproveite essa crise, troque a roupa da sua cabeça, troque a roupa do seu entendimento, troque a roupa da sua mente, pense diferente, renove-se no espírito do seu entendimento. Romanos 12, 1 e 2 fala a mesma coisa. Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela maneira como Deus é misericordioso conosco, pela sua compaixão, pela maneira como Ele nos ajuda, tem paciência conosco, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto que faz sentido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aproveite essa crise, aproveite a dor, aproveite a confusão, fora da igreja e dentro da igreja, para renovar a sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente. Pare de pensar como você tem pensado até hoje, porque os pensamentos que você tem até hoje te levaram a esse desânimo, a essa confusão, a estes problemas. Pare de pensar. Renove-se, transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Vamos continuar lendo aqui em Pedro. Oh, glória, a Bíblia toda se encaixa, irmão, irmã. É maravilhoso, é tudo se encaixando perfeitamente. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência, uma expressão tipicamente judaica. Judeus têm algumas expressões típicas, essa aqui é uma delas. Filhos da obediência, o que é isso? É uma pessoa que decidiu ser obediente. Obedece a Deus, obedece seus pais, obedece seus professores, obedece seus pastores,
obedece a autoridades, obedece quem o serve, são filhos da obediência. Filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Na nossa ignorância nós vivemos paixões. Que paixões são essas? Gálatas capítulo 5, tem uma lista das paixões que militam no seu coração, no meu também, no coração humano. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne, as paixões carnais são conhecidas e são prostituição, impureza sexual, lascívia. Prostituição todos nós sabemos o que é. Impureza sexual também sabemos. Lascívia é uma forma de impureza sexual específica. Lascívia é a pessoa que é maliciosa na parte sexual também. Ela põe malícia em tudo do ponto de vista sexual. Uma palavra ela malicia, uma figura ela malicia, uma expressão ela malicia, um jeito da pessoa ser ela malicia. E são as paixões que militam na minha, na sua e na nossa alma. Alguns mais, outros menos. Alguns já morreram para tudo isso, outros ainda estão na igreja vivendo um pouco dessas coisas. E idolatria é uma paixão da alma. E não é só idolatria de santo na parede, não. A gente pensa, o evangélico pensa que idolatria é só ter um santo de devoção, uma santa de devoção, ter uma estátua de escultura e rezar para ela. Isso não é a única forma de idolatria, não. Não é não. Tem idolatria muito pior que essa, ou tão ruim quanto essa. A idolatria do dinheiro, que chama avareza. A idolatria de homens, idolatra autoridades eclesiásticas, idolatra cantores, idolatra ministros de louvor, idolatra pregadores, idolatra artistas, idolatra autoridades, idolatra homens. A idolatria do homem. Ciúmes, paixão humana, ciúme, iras, discordância, não concordo, disenções, que é uma irmã gêmea da discórdia, né? A disenção é uma discórdia mais acirrada. Facções, formação de partidos, eu sou contra ele, não, eu sou do grupo tal, não, aquilo lá eu sou diferente dele, não, eu sou aqui dos avivados, eles são dos não avivados. Isso é facção, formação de partido dentro da igreja. Inveja é obra da carne, é paixão destruidora. Aliás, a Bíblia diz que onde há inveja e sentimento faccioso, aí existe todo tipo de maldade. Tudo que não presta tem num lugar onde tem inveja e sentimento faccioso. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que permitem que essas paixões militem na sua alma. Vamos voltar ao texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Como filhos da obediência, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a direção dos pastores, daqueles que ministram, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu, Deus, sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deste sangue tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus e não nos homens.
No versículo 22, Pedro continua nos ensinando: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que purifica a nossa alma, é isso que lava a nossa alma daquelas paixões que Gálatas fala, as obras da carne. O que lava a minha alma e lava a sua alma? A nossa obediência à palavra de Deus. Então a Bíblia diz: não fale mal do seu irmão. O que eu faço? Não falo mal do meu irmão. Mesmo que a minha carne queira fofocar, eu seguro. E assim tudo mais. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, não finja que ama, não faça isso. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, nascidos de novo, refeitos, gerados outra vez, não de semente corruptível, mas de incorruptível semente, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória. A glória da carne é como a flor da erva. Um dia seca a erva e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, despojar é jogar fora. É falar, não quero isso para a minha vida não. Joga fora. Lança fora. Despojar é isso. Jogar fora. Julgando fora, portanto, toda maldade e dolo da sua vida. Dolo é culpa. Porque fez alguma coisa errada, fica carregando culpa. Joga fora essa culpa. Não faça nada que te condene, que te culpe. Joga fora toda maldade, toda culpa. Jogue fora hipocrisias. Não tenha fingimento. Não ame com fingimento. Não faça isso. Não tenha amor fingido. Não faça isso. Jogue fora toda inveja. Não tenha inveja dos seus irmãos e irmãs. Não tenha inveja. Inveja é maligno. Jogue fora toda sorte de maledicências. Não fale mal de jeito nenhum. Não fale mal da igreja. Para com isso. Isso é loucura. Não fale mal de pastores. Não fale mal de ministros. Não fale mal dos irmãos. Não faça isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, o leite espiritual genuíno, que é a palavra de Deus, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, o Senhor, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui que a igreja é uma casa feita de tijolos, onde cada tijolo, eu e você. Você é um tijolo, eu sou um tijolo, todos nós somos um tijolo que constrói a casa de Deus. Só que nós não somos tijolos mortos, nós somos tijolos vivos. Temos que nos encaixar perfeitamente, não ficar machucando o outro. O encaixe perfeito, eu ajudo você, você me ajuda, você faz a sua parte, eu faço a minha parte, a gente se suporta mutuamente, a gente é amarrado no outro para que um não caia, o outro segura. E a pedra fundamental dessa casa é Jesus Cristo. Versículo 6. Pois isto está na Bíblia, na Escritura. Citação de Isaías capítulo 28, verso 16. Eis que ponho eu, Deus, em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, pedra de esquina, pedra de fundação. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Jesus é a pedra fundamental da igreja, onde todos nós somos tijolos vivos construídos sobre Ele, em obediência a Ele, amando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele. E para vós outros, portanto, os que credes, Jesus é a preciosidade. Mas para os descrentes, Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a principal pedra angular, pedra de esquina. E Jesus, para os descrentes, é pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes, os descrentes, os incrédulos, os carnais, os pecadores, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Mas ainda Pedro diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, jovem com jovem, cingivos, vestivos, equipai-vos todos de humildade. Jovens, sejam humildes, porque Deus resiste aos soberbos, contudo dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que está sofrendo, não, irmã, nem só você, irmã. O sofrimento que você está experimentando fora da igreja e dentro da igreja, a Bíblia diz que toda a nossa irmandade, todos os crentes do mundo estão passando de alguma forma por esse mesmo sofrimento. Fica firme na fé. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, nosso sofrimento não vai ser muito longo, depois de terdes suportado com fé toda a provação, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, o que vai acontecer conosco daqui a pouco tempo, quando esse sofrimento externo e interno diminuir? Nós vamos estar aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Mais ainda, a Ele, o nosso Deus e Pai, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou terminar com Pedro ainda, o apóstolo Pedro, homem de Deus, e vou ler aqui, por fim, o que ele fala em sua segunda carta, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, Deus nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio dessas promessas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós estamos passando por esses sofrimentos, fora da igreja e dentro da igreja, para que nos tornemos participantes, coparticipantes da natureza de Deus, e para sermos livrados, limpados, lavados, desbastados, purificados da corrupção, das paixões carnais que há nas pessoas do mundo. Se alguém tem que pecar, irmão ou irmã, seja o pecador do mundo, não eu e você, porque o Senhor nos chamou para sermos santos, Ele está nos limpando, nos disciplinando, nos corrigindo, porque nós somos seus filhos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência e empenho, esforço, associai com a vossa fé a virtude. Virtude é, faça o que é certo, obedeça os mandamentos, evita o pecado. Com a virtude associe o conhecimento, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, ouça as pregações, medite, estude por você mesmo. Com o conhecimento da Bíblia e de Deus e da vida, ajunte o domínio próprio, domine-se, principalmente a sua língua, porque se você dominar a língua, Tiago nos ensinou isso, se você dominar a língua, e eu também, se nós dominarmos a nossa língua, nós dominamos o resto tudo, porque a língua é a coisa mais difícil do mundo de segurar. O homem e a mulher que domina a sua língua, refreia o corpo inteiro, e é homem e mulher perfeitos.
Continuando lendo aqui. Ajuntando ao domínio próprio a perseverança. Não desanime, não saia da igreja, não desista de ser crente, não desista da igreja, não desista da fé, permaneça. Com a perseverança, junte a piedade. A piedade é a santidade. Com a santidade, ajunte a fraternidade. Seja irmão dos seus irmãos, irmã das suas irmãs. Com a fraternidade, ajunte o amor, que é um caminho maravilhoso, perfeito, excelente, o mais excelente dos caminhos a ser seguido. Porque estas coisas, diligência, fé, virtude, conhecimento de Deus e da Bíblia, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, aquele que não tem empenho, aquele que não tem fé, não tem virtude, não tem conhecimento de Deus da Bíblia, não tem domínio próprio, não tem perseverança, não tem piedade, não tem fraternidade, não tem amor, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora, ou seja, é um crente que já se esqueceu da sua salvação. Por isso, irmãos, procurai com diligência e empenho cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos ministrar ao coração? Feche os seus olhos. Esta é a palavra que vos foi evangelizada pelo apóstolo Pedro. A Bíblia falou por nós, o Espírito Santo falou por nós, usando Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que pisou na bola algumas vezes junto com Jesus, que foi repreendido duramente por Jesus, mas que não abandonou Jesus e que continuou na igreja e ajudou a edificar a igreja. E eu ministro ao seu coração e falo: você pode ter errado, irmão, irmã. Você pode ter errado, e é possível que você tenha errado. Mas o Senhor te perdoou os pecados. Paulo foi perseguidor da igreja. E Jesus chamou o perseguidor da igreja, Paulo, para que ele edificasse a igreja. Você pode ter pecado contra a igreja, falou mal da igreja, falou mal dos pastores, falou mal de pessoas aqui, espalhou mentiras, fake news, espalhou difamação, calúnia, maledicência, desânimo nas pessoas, confusão na vida das pessoas. Mas você pode se arrepender olhando para o Senhor, pedindo perdão a Ele e as pessoas a quem você pecou, consertando a sua vida, reparando os seus erros, arrependido e arrependida, e ser como Paulo, agora um construtor da igreja. Como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, você agora pode voltar, ouvir o Senhor dizer para você: você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama de verdade? Cuida das minhas ovelhas. Você pode voltar. O Senhor não está decepcionado com você. Deus não está surpreendido com você. Deus nos conhece, sabe que a nossa estrutura é pó. E o Senhor está dizendo: muda a sua mente, cinja o seu entendimento, troque as roupas da sua cabeça, troque as roupas do seu entendimento, vista com as roupas da palavra de Deus, da grande comissão, dispõe o seu coração para ir ganhar as pessoas perdidas lá fora. Abandone essa prática de ficar com picuinha dentro da igreja, procurando picuinha para poder encrencar. Abandona isso, vai buscar o perdido lá fora, vai evangelizar aquele que está pensando em se matar, aquele que está perdido nas drogas, na bebida, na imoralidade, no banditismo,
aquele que está louco lá fora, aquele que está sem esperança, vá lá buscar ele. Seus amigos, seus parentes, pregue o evangelho para eles, tome uma posição. Eu vou anunciar Jesus, assim como eu fui perdoado de grandes pecados, assim eu vou anunciar o perdão. Cumpra a grande comissão, decida-se por isso. Quero orar com você, Pai Santo. Nós juntos oramos agora, eu com meu irmão e minha irmã, e nós nos arrependemos dos pecados que temos cometido até agora, e nós aceitamos a disciplina que vem do Senhor. Nós aceitamos que o Senhor esteja nos purificando, nos lavando, e nós queremos agora pedir perdão pelos nossos pecados, receber o perdão que é em Cristo. Vamos andar na disciplina do Senhor, e nós vamos agora cingir a nossa mente e pôr a nossa mente em direção aos perdidos, ao mundo perdido, às almas que estão se perdendo nesse mundo, e nós vamos pregar o evangelho de Jesus para toda criatura. Vamos ajudar aqueles que aceitarem Jesus a se consolidarem na fé, e vamos ajudar a ensinar, discipulando quem estiver a nosso alcance, ensinando tudo que Jesus ensinou, fazendo discípulos. Esse é o nosso propósito, Senhor, a nossa decisão essa noite. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, e as doces, profundas e meigas e transformadoras consolações e ministrações do Espírito Santo, que em ti habita, porque você crê em Cristo, te auxiliem nessa mudança de mente tremenda e te faça uma nova pessoa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e o Senhor fará um nome para si mesmo, usando a história ruim, como usou a história ruim de Paulo, como usou a história ruim de Pedro, e fez desses homens grandes construtores da igreja, evangelistas, missionários, homens que brilharam a luz de Cristo nesse mundo. Assim, Deus quer fazer e fará, se encontrar em você um coração que também quer. Assim nós terminamos esse culto em nome do Senhor Jesus, amém. Uma semana de bênção e de vitória. Glória a Deus.